decisão, time misto, reserva ou titular contra o Guarani? E agora ele também não pode tirar o pé contra o Guarani, não vai tirar o pé, porque a torcida vai estar invadindo a arena. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Timão que enfrentará o Guarani na próxima rodada do Paulistão. Sim, o Paulistão está chegando na reta final da primeira fase, será a última rodada, o Timão já classificado, mas vai ali para conseguir essa vitória e finalizar essa primeira parte muito bem, né? É o líder do campeonato de maneira isolada, então tem tudo ali para conseguir essa classificação geral. Basta ali um empate, enfim, e até mesmo perdendo o São Bernardo teria que tirar um saldo de gols ali. Então a chance do Timão passar em primeiro, ela é muito alta, porém, né, é importante sempre garantir ali uma vitória para ficar bem com a torcida, ainda mais porque perdeu o último jogo para a Universidade Central, empatou na verdade, né, empatou o jogo, porém, para muitos, saiu até como uma derrota, essa que é a realidade, o sentimento, né, porque o Timão poderia ter ido lá e ganhar por 2, 3, 4 de vantagem, não seria nenhum absurdo, tanto é que eu tô cravando que na volta o Corinthians vai amassar esse time jogando na Neoquímica Arena. E lá no jogo aberto o Ronaldo e a Renata elogiaram demais o time do Timão, né, que vai enfrentar o Guarani, e também o que esperar para esse confronto é o que vamos ver a partir de agora. O link estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Ronaldo Giovanelli, sabe aquele jogo que você tem que disputar, mas você já tá pensando no próximo? É perigoso isso aí, menino. Não, é o Corinthians. O Guarani é pra cumprir tabela. O Corinthians já tem melhor campanha, tudo certo. Só que o Corinthians já pensa no adversário da próxima fase, que é o Mirassol. É isso. Então tranquilo. Fatiou, passou. É. No amargo empate na estreia da Libertadores, um jogador em especial tem o que comemorar. Carrilho, primeiro gol com a camisa do Corinthians. Feliz por isso, claramente estou aqui para ajudar a equipe, tenho que fazer mais gols, tenho que dar mais assistência e faz parte, ojalá que seja o primeiro de muitos. Mesmo assim, o 1-1 com a Universidade Central da Venezuela ainda repercute negativamente no Corinthians, principalmente pelo mau desempenho no segundo tempo do jogo. A gente não pode deixar isso acontecer, uma equipe que a gente sabe que a gente é bem superior. E a gente não pode deixar de criar, a gente não pode deixar de fazer gol, a gente não pode dar chance ao adversário. Infelicidade que é vista internamente no Corinthians como sinal de alerta, mesmo com a inferioridade do adversário. Em jogo eliminatório, tudo pode acontecer. Mata-mata. O mata-mata são 180 minutos. Teremos a possibilidade de jogar lá com a nossa torcida. Vamos tentar recuperar para passar quando jogarmos como mandante. Agora quando jogamos de local. Após a partida, houve um princípio de protesto dos torcedores que estiveram em Caracas, pedindo para que os jogadores voltassem das férias. Nas redes sociais, o Ale Oz, presidente da Gaviões da Fiel, que viajou com o elenco por conta de logística de voo, publicou: após o jogo, no embarque para o aeroporto, exigimos uma postura diferente numa conversa com os líderes do elenco. Deixamos claro para os jogadores que, neste jogo, a equipe foi totalmente apática e não aceitamos tal postura. Não, é normal, devem estar bravos porque não ganhamos, faz parte, um equipe grande tem aquela exigência e sabemos que temos que dar mais e fazer melhor. Eu não tenho o que falar, o torcedor sabe o sentimento dele, sabe o que ele viu dentro de campo, então ele vai cobrar, ele está no direito dele de cobrar. Ele quer o melhor para o Corinthians, ele quer o melhor para a gente, ele sabe a qualidade que a gente tem, sabe o que a gente pode entregar dentro de campo. Com o time tendo a melhor campanha do Paulistão, apenas uma derrota em 12 jogos no ano e desempenho de 75% na temporada, a única explicação pela cobrança dos torcedores após o empate na Venezuela é sobre os jogos importantes até aqui em 2025, como foi nesse empate na pré-Libertadores contra uma equipe considerada muito inferior. A derrota para o São Paulo no primeiro clássico do ano, o empate com o Palmeiras no Allianz Parque e o único alento em partidas grandes foi a vitória sobre o Santos em casa. Domingo a gente tem um jogo muito importante e na quarta-feira a gente tem a nossa final para que a gente possa classificar para a próxima fase. Agora, mudando de chip para o Paulistão, o Corinthians está a um empate de conquistar a primeira colocação geral da competição. No domingo, o time recebe o Guarani em Itaquera sem o volante Ranieri, que sofreu uma lesão de grau 2 na coxa direita na última quarta-feira. Ele fica cerca de um mês fora. Como a segunda partida contra a Universidade Central será na próxima quarta-feira em casa, a probabilidade é que Ramon Dias escale uma equipe parecida com a que jogou no empate em 2-2 com a Portuguesa.
Guarani, no domingo pelo Campeonato Paulista e a Universidade Central da Venezuela na quarta-feira pela Libertadores. Mas antes de tudo isso, o Corinthians já pode pensar no seu adversário das quartas de final do Paulistão. A derrota do Botafogo para o Palmeiras beneficiou totalmente o Mirassol, que vai brigar com o Timão por uma vaga na semifinal do estadual. O Corinthians não conquista um título desde 2019, quando foi campeão paulista em cima do São Paulo. E em meio ao baixo desempenho na Libertadores, o foco dos jogadores é de quebrar esse jejum. Mas agora é a gente buscar o prazer de ser campeão com essa camisa. Se você fosse Ramon Dias, qual seria a sua decisão? Time misto, reserva ou titular contra o Guarani? Isso, um time misto, porque na Venezuela deixou muito a desejar. A equipe não rendeu o que poderia render e agora ele também não pode tirar o pé contra o Guarani, não vai tirar o pé, porque a torcida vai estar invadindo a arena. Então, eu acho que ele vai com o time misto. Alguns jogadores que sentiram peso, a viagem, alguma coisa, ele vai poupar. Deve poupar o Memphis, o Garro e colocar o Coronado. Essas mudanças normais, mas assim, e com a lesão do Ranieri também, tem muita gente para entrar ali, ele vai Para também você, testar. quem deveria ser o substituto do Ranieri? Automaticamente ali o Alex Santana, né? Deve ser esse menino, ou o Bidonzinho também, que veio da seleção. Quer dizer, peça ele tem para colocar lá no lugar do Ranieri. Todo mundo entendeu de que o Corinthians não jogou bem, os jogadores mesmo acho que reconheceram, e esse é o primeiro ponto, né? O técnico Ramon Dias, na entrevista coletiva, dizer, deixamos de correr. Agora é explicar o porquê, né? Agora é entender o porquê o clube deixou de correr num jogo de pré-Libertadores. Mas ok, o primeiro passo é identificar que você errou. Que você agiu errado, entender por que, no caso não perdeu, mas entender por que o Corinthians foi mal. Deixamos de correr, deixamos de jogar o que sabemos no segundo tempo. Beleza. Os jogadores entenderam que as críticas da torcida elas são legítimas, pela maneira como o time não jogou. O goleiro Hugo Souza, o próprio Memphis, o André Carrilho, todos reconheceram de que o Corinthians não esteve bem. Bom, e a partir de agora precisa reagir. Não só no Campeonato Paulista, nos próximos jogos, mas nesse jogo de volta, na quarta-feira da semana que vem, na Neoquímica Arena, para vencer e vencer bem e aí não deixar qualquer margem, qualquer brecha para uma tragédia. Seria uma tragédia o Corinthians ser eliminado já nessa primeira fase. E eu não posso tratar isso como algo distante, ainda que seja, porque o Corinthians empatou o primeiro jogo e um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Tem que vencer o jogo, vai ter que vencer. Tem condições disso? Pelo amor de Deus. A diferença técnica é gritante, mas precisa efetivar isso na prática. Inclusive, essas manifestações, elas vieram também da principal torcida organizada do Corinthians. A Gaviões da Fiel emitiu um comunicado dizendo que tal postura é inaceitável. Né, entre aspas, essa última expressão, que é o que todo mundo concorda, né? Que foi uma postura apática que não representa os ideais do Corinthians, né? Que inclusive o presidente Alê, né, o presidente da Gaviões e a própria torcida organizada conversou com líderes do elenco e manifestou essa contrariedade da maneira como o Corinthians se portou em campo lá. Então, essa resposta vai ter que vir, não só para a organizada, para o torcedor em geral, para o clube, para a instituição. Foi um desrespeito, na verdade, à instituição, a maneira como esses jogadores atuaram. Esse jogo também, ele acabou revelando aí, né, uma lesão muscular do atleta Ranieri, né, um volante que foi titular em 8 partidas nesse ano, um cara que vinha jogando, né, muitas vezes na abertura de meio campo. Acho que até não tão bem quanto ele termina a temporada passada, mas é um titular da equipe. É um cara importante, da confiança do técnico Ramon Dias, e os exames detectaram, né, ele foi substituído ainda no primeiro tempo pelo Breno Bidon, lá na Venezuela, e os exames detectaram uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita. Isso dá uma média de um tempo de parada de 4 a 6 semanas. Não é tão simples assim. Né? A lesão muscular ela tem graus, né? No grau 1 ali, em 15 dias o cara está de volta, no grau 3 demanda alguns meses, grau 2 é uma lesão intermediária que não chega a ser uma ruptura de músculo e tudo mais, mas é uma lesão que exige um tratamento, né? Exige um cuidado, então 4 a 6 semanas ele deve ficar de fora. A vantagem é que o Corinthians tem muitos jogadores para essa função, ou para a função de meio campo, ele pode alterar o sistema tático, mas ele pode usar o Martínez por ali, ele pode usar o Rian, ele pode usar o próprio Alex Santana, ele pode usar o Breno Bidon,
Ele pode usar o André Ramalho num sistema de 3 zagueiros fazendo esse vai e vem, né, como um primeiro volante ou com a bola e um terceiro zagueiro sem a bola. Ele tem maneiras de poder suprir a ausência do Ranieri. Eu acho que essa é a boa notícia, vai diante de uma lesão muscular de um titular da equipe, no caso o Ranieri. Falando de mercado, uma das situações mais preocupantes nessa temporada vem sendo a das laterais, né? A gente tem batido nessa tecla, tem falado inclusive que o Corinthians precisa ir ao mercado para resolver não só a lateral esquerda, como vinha fazendo, mas também a lateral direita. Não dá para depender apenas do Mateuzinho ou do Léo Maná. Não dá para depender apenas do Hugo ou do Matheus Bidu. Muito menos do Hugo, muito menos do Léo Maná. Se Mateuzinho e Bidu, que terminaram bem o ano, e a gente reconhece isso, eles já não são soluções inquestionáveis, vocês imaginem os reservas, que hoje, para muitos, ou para o Ramon, na esquerda, o Hugo até é titular da equipe, de uma forma meio inexplicável. Então, o Palácios nem considero, né? Então, o Corinthians teria que ir ao mercado. E aí a negociação com o Angileri, né, ex-River Plate, que está no Getafe, ela deu uma esfriada, segundo portais de notícias aí. E aí, cara, aí complica mesmo, porque o Getafe tem outras propostas, né? Ele tem contrato até o meio do ano que vem, os caras agora começam no leilão, começam a exigir mais dinheiro, o Corinthians quer um cara livre no mercado, né? Como tem feito negócios assim, para poder negociar apenas salário, então a negociação deu uma embaçada, só que assim, tem 8 dias para fechar a janela. Tem 8 dias para o Corinthians contratar e inscrever jogadores para a sequência da temporada, né? Para todas as outras competições. Se não conseguir registrar até o dia 28 de fevereiro, só na janela do meio do ano. Então, e aí? Vai ficar com o que tem? E é o único movimento que a gente viu, que a gente acompanhou nos últimos dias aí. Era do lateral esquerdo. Lateral direito ninguém fala, mais um jogador de ataque ninguém fala, saídas também, se falou do Pedro Raul e tudo mais, para o Ceará também não foi adiante, e o Rodrigo Garro, né, que teve uma proposta do Zenit de 25 milhões de euros e o Corinthians felizmente recusou, porque era só o que faltava, não estão contratando ninguém, vocês imaginem vender ainda o principal ou um dos principais ativos do clube, que é o Rodrigo Garro, o melhor meia do futebol brasileiro, o melhor jogador da posição, eleito no ano passado. Então tá aí, né? Essas são as informações aí do Chico Garcia e também o que foi repercutido lá no jogo aberto pela Renata e pelo Ronaldo, né? Onde o Timão vai com tudo pra cima do time do Guarani, né? Claro, é um jogo em casa, é uma partida onde o Corinthians está classificado, ou seja, né? Não tem aquela necessidade de vencer o jogo, porém, como vacilou na última, como empatou fora de casa, se o Corinthians não vence o Guarani jogando na Neoquímica Arena, olha, sei não, a torcida vai chiar bastante, né? E o clima não vai ficar nada legal para o jogo da volta, que será já no próximo meio de semana. Então assim o Timão vai se preparando, vai se organizando, claro. Tem tudo para vencer o Guarani e principalmente vencer o Universidade Central. É um time muito mais forte do que os venezuelanos. A gente ficou assistindo ao jogo, né? Pelo menos para mim, na minha análise, ficou muito claro ali a falta de eficiência, né? A ineficiência, na verdade, do time venezuelano, um time bem fraco, e é claro, eu quero saber o que vocês pensam. Vocês acham que o Timão vai amassar, não vai ser um jogo mais truncado? O que vocês pensam? Comentem abaixo, né? É importante demais a participação de vocês e daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!